E se eu te dissesse que existe um encontro entre Jesus ressuscitado e Maria Madalena que jamais te contaram? Um diálogo preservado em textos antigos que a Igreja Ocidental fez questão de não incluir na sua Bíblia. Palavras que o Messias teria compartilhado com a mulher que foi a primeira testemunha de sua ressurreição. Revelações tão extraordinárias que foram consideradas poderosas demais para o conhecimento comum. Pois bem, esse encontro existe. Ele está preservado na tradição etíope, em textos que essa antiga igreja africana manteve vivos por mais de 1500 anos, enquanto o resto do mundo cristão os apagava da memória ou os suprimia de forma deliberada. Maria Madalena não é meramente uma coadjuvante na história da ressurreição. Ela é a verdadeira protagonista desse momento crucial. Foi ela quem chegou primeiro ao sepulcro vazio. Foi ela quem viu o Senhor ressuscitado antes de qualquer apóstolo. Foi ela quem recebeu a incumbência de anunciar a notícia mais importante da história humana. Mas o que, afinal de contas, Jesus disse a ela? Que palavras foram trocadas naquele encontro que mudaria tudo para sempre? Os evangelhos canônicos nos entregam apenas migalhas, pistas soltas. Relatam que Jesus a chamou pelo nome, que ela o reconheceu, que ele a encarregou de levar uma mensagem aos discípulos. No entanto, as tradições preservadas na Etiópia apontam para muito, mas muito mais. Diálogos estendidos, revelações profundas, ensinamentos que Maria recebeu como a primeira e privilegiada testemunha do Cristo ressuscitado. Por que essas tradições foram marginalizadas no Ocidente? O que elas continham que era tão perturbador, tão inconveniente? Por que uma igreja que se autoproclamava guardiã da verdade decidiu que esses textos deveriam permanecer nas sombras, longe dos olhos de todos? As respostas a essas perguntas nos farão questionar, a fundo, tudo o que achávamos saber sobre Maria Madalena, sobre a ressurreição, sobre como o cânon bíblico que conhecemos foi de fato formado. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da história cristã. Vamos desvendar o que a Bíblia etíope preservou sobre esse encontro extraordinário. Vamos esmiuçar as evidências, os textos, as tradições que, durante séculos, foram ignoradas ou, pior, deliberadamente ocultadas no Ocidente. Não estamos aqui para atacar a sua fé, nem para plantar discórdia ou confusão. Estamos aqui para aprofundar a riqueza da tradição cristã, para honrar a resiliência dos textos que sobreviveram, para explorar dimensões do Evangelho que, frequentemente, nos são negadas. Maria Madalena merece ser compreendida em toda a sua complexidade. Seu encontro com o ressuscitado merece ser investigado em toda a sua profundidade. As palavras que Jesus lhe dirigiu merecem ser ouvidas, alto e bom som, ainda que cheguem a nós através de tradições que a Igreja Ocidental marginalizou, tentou silenciar. A jornada em que vamos embarcar hoje vai te conduzir dos jardins próximos ao sepulcro vazio até os mosteiros nas montanhas etíopes, dos textos que a tradição preservou até as razões pelas quais eles foram suprimidos, do que conhecemos até o que nos foi, convenientemente, ocultado. Você está pronto para descobrir o que Jesus disse a Maria Madalena depois da ressurreição? Você tem a curiosidade de explorar as revelações que a Bíblia etíope preservou? Está preparado para conhecer Maria Madalena como talvez nunca antes a conheceu? Porque o que vem a seguir vai transformar sua compreensão de um dos momentos mais sagrados da história cristã. E uma vez que você conhecer essas tradições, nunca mais lerá o relato da ressurreição da mesma maneira. O encontro mais extraordinário da história te espera. As palavras do ressuscitado a Maria Madalena estão prestes a vir à luz. Para compreender as tradições que a Bíblia etíope preserva sobre Maria Madalena e seu encontro com o ressuscitado, precisamos, antes de tudo, entender quem era essa mulher extraordinária e por que sua figura gerou tanta fascinação e, sobretudo, tanta controvérsia. Maria Madalena, cujo nome, aliás, já indicava sua origem em Magdala, uma cidade pesqueira na costa ocidental do Mar da Galileia, surge nos evangelhos canônicos como uma das seguidoras mais devotas de Jesus. Lucas nos relata que ela foi libertada de 7 demônios. Os evangelhos sinóticos a colocam presente na crucificação, quando a maioria dos discípulos havia debandado. E, o que é crucial, todos os evangelhos a identificam como testemunha-chave do sepulcro vazio.
O Evangelho de João detalha com mais profundidade seu encontro com o ressuscitado. Narra sua chegada ao sepulcro quando ainda estava escuro, como o encontrou vazio, como correu para avisar Pedro e o discípulo amado. Em seguida, enquanto chorava junto ao sepulcro, o ressuscitado lhe apareceu. Ela o confundiu com o jardineiro, até que ele a chamou pelo nome, Maria. Ela respondeu de pronto, Rabone, que significa mestre. Este momento de reconhecimento, quando Jesus pronuncia seu nome e ela responde, é um dos mais comoventes, de tirar o fôlego, de todo o Novo Testamento. Mas o texto canônico é curto e grosso, relativamente breve sobre o que se seguiu. Jesus lhe diz para não o tocar porque ainda não subiu ao Pai, e a incumbe de anunciar sua ascensão aos irmãos. No entanto, a tradição cristã primitiva desenvolveu amplamente este encontro. Múltiplos textos dos primeiros séculos expandiram o diálogo, adicionaram revelações, exploraram o que Jesus teria transmitido a esta primeira testemunha privilegiada. A Igreja Etíope, com seu cânon mais abrangente e sua tradição independente, preservou alguns desses desenvolvimentos. Entre os textos distintivos da Bíblia Etíope, encontram-se obras que abordam diretamente, sem rodeios, Maria Madalena e sua relação especial com o ressuscitado. O cristianismo etíope possui características que o tornam particularmente receptivo, digamos assim, a essas tradições. Sua conexão reivindicada com Israel, sua preservação de práticas judaicas, seu cânon expandido que inclui textos como o livro de Enoque, tudo isso criou um contexto onde tradições marginalizadas no Ocidente puderam florescer e se desenvolver. A figura de Maria Madalena na tradição etíope não é a pecadora arrependida, o estereótipo que a tradição ocidental medieval se encarregou de criar. Essa identificação equivocada, promovida pelo Papa Gregório Magno no século VI, fundiu de forma incorreta Maria Madalena com outras figuras femininas dos evangelhos. A tradição etíope, isolada dessas confusões ocidentais, preservou uma imagem mais fidedigna aos textos originais. Na Etiópia, Maria Madalena é venerada como a Apóstola dos Apóstolos, um título que reconhece seu papel como a primeira a proclamar a ressurreição. Foi ela quem anunciou aos discípulos a notícia que viraria o mundo de cabeça para baixo. Antes que Pedro pregasse, antes que Paulo escrevesse, Maria Madalena proclamou, em alto e bom som, Eu vi o Senhor. Esta precedência traz implicações teológicas profundas. Se Maria foi a primeira testemunha e a primeira proclamadora, seu testemunho tem uma autoridade particular. O que Jesus lhe revelou naquele encontro ganha um significado todo especial. As palavras que lhe dirigiu merecem uma atenção redobrada. Os textos etíopes que preservam tradições sobre este encontro não buscam contradizer os evangelhos canônicos. Buscam expandi-los, aprofundá-los, explorar o que os relatos breves deixaram em aberto. Na mentalidade etíope, esses textos não competem, mas complementam a escritura canônica. Se este percurso sobre Maria Madalena e as tradições etíopes está te cutucando, desafiando o que você acreditava saber, imagine tudo o que ainda há para ser desvendado. Este canal existe para explorar as verdades veladas da história cristã, para honrar a resiliência das tradições que sobreviveram em lugares inesperados, para aprofundar nossa compreensão do Evangelho. Junte-se a esta comunidade de exploradores clicando no botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta em direção a verdades que merecem ser conhecidas. Agora vamos adiante, desvendando o que esses textos extraordinários revelam. As tradições preservadas na Etiópia e em textos associados à tradição etíope revelam facetas do encontro entre Jesus e Maria Madalena que a maioria dos cristãos desconhece por completo. Um dos textos mais reveladores é o Evangelho de Maria, um manuscrito copta que, ainda que não seja exclusivo da tradição etíope, representa o tipo de material que essa tradição ajudou a preservar. Este texto apresenta Maria Madalena como receptora de revelações especiais que Jesus lhe comunicou em particular. Segundo este evangelho, depois da ressurreição, os discípulos estavam perturbados e tomados pelo medo. Maria os consolou e começou a lhes revelar ensinamentos que o Senhor havia comunicado somente a ela.
O texto preserva um diálogo onde Jesus explica a Maria mistérios sobre a alma, seu ascenso através de diferentes poderes, sua libertação das amarras que a aprisionam. As palavras atribuídas a Jesus neste texto são absolutamente extraordinárias. Ele fala da alma que ascende para além do desejo, para além da ignorância, para além da ira. Descreve uma jornada interior de libertação, onde a alma reconhece sua natureza verdadeira e transcende as forças que a limitam e a aprisionam. Quando Maria terminou de expor esses ensinamentos, alguns discípulos reagiram com ceticismo, com uma ponta de desconfiança. André questionou se o Salvador realmente teria dito essas coisas, pois pareciam estranhas, até demais. Pedro foi mais direto, perguntando se o Senhor, de fato, teria falado com uma mulher sobre esses mistérios, em detrimento deles, os homens. A resposta de Levi a Pedro é, no mínimo, reveladora. Ele defendeu Maria, com unhas e dentes, afirmando que se o Salvador a havia tornado digna de receber esses ensinamentos, quem era Pedro para rejeitá-la, para desqualificá-la? O Salvador a conhecia bem, e por isso a amava mais do que a todos eles. Este trecho preserva ecos, resquícios de tensões reais e palpáveis no cristianismo primitivo. A autoridade de Maria Madalena, baseada em sua relação especial com Jesus, foi aparentemente questionada, ou melhor, minada por alguns. Outros a defenderam. O texto mesmo toma partido, de forma cristalina, por Maria. Outros textos preservados em tradições orientais expandem diferentes facetas do encontro. As perguntas de Maria, embora fragmentárias, sugerem, insinuam que Maria recebeu ensinamentos sobre práticas rituais e mistérios que deveriam ser transmitidos de forma seletiva, quase secreta. A Pistis Sophia, um texto copta extenso, apresenta Maria Madalena como a discípula mais perspicaz e compreensiva de Jesus ressuscitado. Ela faz mais perguntas, e as mais pertinentes, do que qualquer outro discípulo. Recebe elogios explícitos e enfáticos do Senhor por seu entendimento superior, uma clareza de visão. É descrita como aquela cujo coração está mais voltado para o reino dos céus do que o de todos os seus irmãos. Na Pistis Sophia, Jesus diz, sem rodeios, a Maria: Bem-aventurada és tu, Maria. Eu te farei perfeita em todos os mistérios do alto. Fala com liberdade, porque tu és aquela cujo coração está mais elevado para o reino dos céus do que o de todos os teus irmãos. Estas palavras contrastam de forma gritante com a imagem passiva, submissa, de Maria Madalena que frequentemente se apresenta. Aqui, ela não é simplesmente testemunha, mas receptora ativa de revelações, interrogadora incisiva, que não se cala, discípula modelo cuja compreensão supera a dos outros seguidores, sem sombra de dúvidas. A tradição etíope, com sua abertura a textos marginalizados no Ocidente, considerados perigosos, ajudou a preservar a memória, a chama viva, desta Maria Madalena mais complexa. Seus manuscritos, suas tradições orais, sua veneração de figuras que o Ocidente minimizou ou mesmo denegriu, mantiveram viva uma imagem que de outro modo teria se perdido para sempre. Por que essas tradições foram marginalizadas, banidas no Ocidente? Investigações apontam para múltiplas razões, todas elas bem convenientes. A proeminência de Maria Madalena como autoridade espiritual não se encaixava. Era um empecilho para as estruturas patriarcais emergentes e dominantes. Os ensinamentos atribuídos a Jesus nesses textos tinham afinidades com grupos gnósticos que a ortodoxia rejeitava veementemente. A diversidade que esses textos representavam ameaçava a tão almejada unidade doutrinária que os concílios buscavam estabelecer. Para compreender de fato as tradições sobre Maria Madalena e o ressuscitado, precisamos esmiuçar conceitos fundamentais que muitas vezes são mal interpretados, distorcidos. O primeiro conceito crucial é o de apóstolo. No uso corrente, esta palavra é reservada aos 12 homens que Jesus escolheu. Mas seu significado original é simplesmente enviado, um mensageiro. Um apóstolo é alguém enviado com uma mensagem, uma missão, uma autoridade delegada, uma procuração divina. Nesse sentido original, Maria Madalena foi indiscutivelmente uma apóstola. Foi enviada pelo ressuscitado a anunciar a vitória do Mestre sobre a morte.
Sua missão precedeu, cronologicamente, qualquer outra proclamação apostólica. A tradição oriental a chama de Apóstola dos Apóstolos, justamente porque seu envio foi anterior ao deles. Este título não é uma mera exaltação piedosa. Reflete a sequência narrativa dos evangelhos. Maria recebeu a incumbência de anunciar antes que os outros discípulos tivessem qualquer comissão formal. Se ser apóstolo significa ser enviado com a mensagem do ressuscitado, Maria o foi a primeira, e com honras. O segundo conceito fundamental é o de revelação privada. Os evangelhos canônicos registram ensinamentos públicos de Jesus, direcionados a multidões ou a grupos de discípulos, mas também preservam indícios de ensinamentos privados, mais íntimos, comunicados seletivamente, a portas fechadas, a alguns. Marcos menciona que Jesus explicava tudo em particular aos seus discípulos. João sugere que havia muito mais a ser dito, mas que os discípulos ainda não estavam prontos para suportar. Esta abertura a revelações adicionais, a ensinamentos para círculos mais seletos, mais preparados, faz parte da própria tradição evangélica. Os textos que preservam revelações de Jesus a Maria Madalena operam dentro deste arcabouço. Não buscam introduzir algo totalmente alheio, forçado. Pretendem expandir o que os evangelhos deixaram no ar, implícito, que houve mais conversas, mais ensinamentos, mais revelações do que os textos breves puderam abarcar. O terceiro conceito que merece nossa atenção é o da ressurreição em si. Os encontros com o ressuscitado nos evangelhos canônicos são estranhos, liminares, quase etéreos, difíceis de categorizar, de enquadrar. Jesus aparece e some. Nem sempre é reconhecido de imediato. Pode atravessar portas fechadas, mas também come peixe. Este caráter misterioso da presença ressuscitada abre margem para interpretações diversas. Os textos que expandem os encontros com Maria não estão inventando do nada, tirando da cartola. Estão explorando as implicações de uma presença que transcende as categorias normais, humanas. O que significa que o ressuscitado se comunique, interaja? Que tipo de ensinamentos pode transmitir alguém que venceu a própria morte? Que perspectivas se abrem quando se cruza o limiar que todos tememos? Essas perguntas legítimas alimentaram a imaginação das comunidades primitivas. O quarto conceito fundamental é a distinção entre canônico e historicamente valioso. Que um texto não esteja no cânon não significa que não possua informações valiosas sobre o cristianismo primitivo. Os textos sobre Maria Madalena, embora não canônicos, preservam tradições que circulavam e eram valorizadas nas comunidades antigas. Esses textos nos dizem, no mínimo, que algumas comunidades veneravam e respeitavam Maria Madalena como autoridade espiritual, que preservavam tradições sobre sua relação especial com Jesus, que acreditavam em revelações comunicadas a ela em particular. Isso é historicamente significativo e digno de nota, ainda que não os aceitemos como escritura sagrada. Acabamos de constatar como conceitos fundamentais como apostolado, revelação privada, ressurreição e valor histórico nos auxiliam a compreender as tradições sobre Maria Madalena. Mas agora me pergunto, qual dessas revelações mais te surpreendeu? Você conhecia o título Apóstola dos Apóstolos? Você sabia que existiam textos antigos que expandiam seu encontro com o ressuscitado? Compartilhe nos comentários. Adoro ler as reflexões de vocês. E quem sabe, seu comentário inspire o próximo tema que exploraremos juntos. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios. Para apreciar em sua totalidade as tradições sobre Maria Madalena e o ressuscitado, precisamos nos aprofundar no mundo do cristianismo primitivo, onde essas tradições fincaram raízes. O século I foi uma época de efervescência e diversidade extraordinária dentro do movimento de Jesus. Não existia ainda uma ortodoxia única, nem um cânon fechado, inquestionável. Diferentes comunidades preservavam diferentes tradições, enfatizavam diferentes aspectos do ensinamento, veneravam diferentes figuras. Nesse contexto, Maria Madalena ocupava um lugar de honra, de destaque, em múltiplas comunidades. Seu papel como primeira testemunha da ressurreição a colocava em uma posição de autoridade que algumas tradições desenvolveram amplamente, enquanto outras, eventualmente, minimizaram ou suprimiram.
As comunidades que veneravam particularmente Maria Madalena parecem ter estado conectadas com correntes do cristianismo que valorizavam a experiência mística direta, a revelação pessoal, o conhecimento interior. Essas comunidades frequentemente foram rotuladas posteriormente como gnósticas, embora esse termo abranja uma diversidade considerável. O gnosticismo, em suas múltiplas formas, não era simplesmente uma heresia estranha, isolada. Era uma forma de viver e entender o cristianismo que, durante séculos, coexistiu com o que eventualmente se tornaria a ortodoxia. Seus textos, embora marginalizados, preservam tradições que têm raízes no período mais primordial do movimento cristão. A proeminência de Maria Madalena em textos gnósticos não significa que ela tenha sido uma figura inventada pelos gnósticos. Pelo contrário, sugere que sua importância era tão reconhecida que múltiplas tradições a reivindicavam para si. Os gnósticos não inventaram uma Maria Madalena importante. Eles herdaram tradições sobre sua importância, que depois desenvolveram em direções particulares, segundo suas próprias visões. O mundo mediterrâneo do século I conhecia múltiplos modelos de autoridade religiosa feminina. As sacerdotisas tinham papéis proeminentes em vários cultos. As profetisas eram figuras reconhecidas, respeitadas, em tradições judaicas e pagãs. O cristianismo primitivo, com sua mensagem relativamente igualitária, revolucionário para a época, inicialmente não excluiu as mulheres de papéis de liderança. Paulo menciona mulheres que trabalham como colaboradoras no Evangelho. Os Atos dos Apóstolos nomeiam profetisas. As cartas pastorais, embora mais restritivas, testemunham que a questão da liderança feminina era debatida, sim, mas era uma realidade. Maria Madalena, como primeira proclamadora da ressurreição, se encaixava naturalmente como figura de autoridade. A Etiópia, quando recebeu o cristianismo no século IV, herdou tradições que incluíam essa proeminência feminina. Seu isolamento geográfico a protegeu de alguns dos processos de homogeneização e padronização que afetaram o cristianismo mediterrâneo. As tradições sobre Maria Madalena que foram marginalizadas no Ocidente puderam sobreviver e prosperar nas montanhas etíopes. A veneração etíope de Maria Madalena permanece viva e pulsante até hoje. Ela é celebrada com festas próprias no calendário litúrgico. Sua imagem aparece em manuscritos iluminados. Sua história é contada em sermões e devocionais populares. Não é uma figura menor, de segundo plano, mas uma santa venerada cujo testemunho da ressurreição é considerado fundacional, a pedra angular. Os manuscritos etíopes preservam textos sobre Maria Madalena que não são encontrados em outras tradições. Alguns são versões geês de textos conhecidos em outros idiomas. Outros podem ser desenvolvimentos únicos, próprios, da tradição etíope. Todos testemunham uma veneração contínua que o Ocidente frequentemente abandonou ou preferiu esquecer. A tradição oral etíope complementa os textos escritos, dando-lhes vida. Histórias sobre Maria Madalena são transmitidas de geração em geração. Detalhes que não aparecem em nenhum texto conhecido circulam em comunidades devotas, de boca em boca. Esta tradição viva pode preservar ecos, sussurros, de tradições mais antigas que os textos escritos não conseguiram capturar. O contexto etíope também inclui uma apreciação particular, um carinho especial, pelas figuras femininas sagradas. A Virgem Maria ocupa um lugar central na devoção etíope, mas outras mulheres santas também são veneradas. No vasto panteão de figuras femininas que moldaram a história, Maria Madalena se insere como uma estrela de primeira grandeza, cuja santidade e relevância são, hoje, plenamente reconhecidas. A saga das tradições em torno de Maria Madalena e do ressuscitado é uma narrativa complexa, uma história de expansão, seguida de uma cruel marginagem e, finalmente, uma surpreendente redescoberta. Nos alvores do cristianismo, as tradições sobre Maria Madalena floresceram com vigor. Inúmeros textos aprofundaram seu encontro com o ressuscitado. Sua autoridade como a primeira testemunha era inquestionável, amplamente reconhecida. Sua figura inspirava tanto devoção popular quanto profundas reflexões teológicas. Os próprios padres da Igreja dos séculos II e III a mencionavam frequentemente com notório respeito. Hipólito de Roma, por exemplo,
não hesitou em chamá-la de apóstola dos apóstolos. Orígenes a destacava como um luminoso exemplo de fé. Mesmo que os textos mais elaborados sobre suas revelações não tivessem aceitação universal, a relevância fundamental de Maria Madalena não era, àquela altura, questionada. A maré, contudo, começou a virar no século IV. Com a institucionalização do cristianismo como religião imperial, emergiu uma necessidade premente: definir a ortodoxia, estabelecer estruturas claras de autoridade e, principalmente, excluir tudo o que parecia ameaçador. Essa nova realidade ditou decisões que, infelizmente, alterariam profundamente a memória de Maria Madalena. Os textos que a apresentavam como receptora de revelações especiais foram, então, sistematicamente marginalizados. A identificação equivocada com a pecadora anônima de Lucas começou a ganhar força e a circular amplamente. A Maria Madalena complexa, uma autoridade espiritual e a primeira proclamadora da ressurreição, começou a ser substituída por uma imagem bem mais conveniente: a da pecadora arrependida, subordinada e, sobretudo, passiva. No Ocidente, essa transformação consolidou-se de vez com o Papa Gregório Magno, no século VI. Sua identificação de Maria Madalena com Maria de Betânia e com a pecadora anônima, uma fusão desprovida de qualquer fundamento textual, tornou-se uma tradição inabalável. Assim, a apóstola dos apóstolos foi rebaixada ao papel de prostituta arrependida. Essa imagem distorcida e simplificada dominou o cristianismo ocidental por mais de 1000 anos. A arte a representava com cabelos soltos e um frasco de perfume, símbolos de seu suposto e conveniente passado pecaminoso. Os sermões a utilizavam como mero exemplo de arrependimento e não de autoridade apostólica. Seu encontro com o ressuscitado, antes uma revelação transformadora, foi reduzido a um momento sentimental, esvaziado de seu poder de transmissão de uma verdade maior. No Oriente, porém, incluindo a Etiópia, a evolução da sua figura seguiu um caminho distinto. A identificação equivocada de Gregório não foi universalmente adotada. Maria Madalena permaneceu como uma figura singular, a primeira testemunha, a apóstola dos apóstolos. Os textos que o Ocidente optou por marginalizar continuaram a ser copiados e venerados, mantendo viva uma verdade esquecida. A redescoberta ocidental da Maria Madalena, mais complexa e multifacetada, começou de fato no século XX. As descobertas de Nag Hammadi em 1945 foram um divisor de águas, trazendo à luz textos coptas que apresentavam uma imagem radicalmente diferente. O Evangelho de Maria, a Pistis Sophia e outros manuscritos revelaram tradições que o Ocidente convenientemente havia esquecido. A pesquisa acadêmica recente, com rigor quase forense, recuperou a Maria Madalena histórica. Estudiosos demonstraram, sem margem para dúvida, que a identificação com a pecadora carece de qualquer base textual. Reconstruíram sua inegável importância no movimento de Jesus e analisaram, com minúcia, como e por que sua figura foi tão drasticamente distorcida. A própria Igreja Católica, em 1969, deu um passo importante ao separar oficialmente Maria Madalena das outras figuras com as quais havia sido tão equivocadamente confundida. E, em 2016, o Papa Francisco elevou sua celebração à festa, finalmente reconhecendo seu papel como apóstola dos apóstolos. Após mais de 1500 anos, o Ocidente começava, enfim, a recuperar aquilo que a Etiópia jamais havia esquecido. Hoje, Maria Madalena está vivendo uma espécie de renascimento cultural e espiritual. Livros, filmes e estudos acadêmicos exploram sua figura com renovado interesse e profundidade. As tradições que a Igreja Etíope preservou, os textos que Nag Hammadi revelou, tudo isso converge para uma imagem muito mais rica, complexa e justa desta mulher extraordinária. A história de Maria Madalena é, portanto, também uma história de distorções. Precisamos identificá-las e corrigi-las com precisão cirúrgica para que possamos, enfim, acessar as tradições mais antigas e autênticas. A distorção mais grave, e talvez a mais prejudicial, foi sua identificação com a pecadora anônima, do capítulo 7 de Lucas. Essa mulher, descrita apenas como uma pecadora da cidade, unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Contudo,
Absolutamente nada no texto sugere que ela seja Maria Madalena. São personagens completamente distintas no relato lucano, mas a fusão forçada de ambas criou a imagem da prostituta arrependida que, como vimos, dominou o imaginário ocidental por séculos. Essa identificação, é crucial ressaltar, não foi um erro inocente. Ela serviu a um propósito muito específico: minimizar a autoridade de Maria Madalena. Afinal, uma prostituta arrependida, por mais que se tornasse santa, não poderia jamais reivindicar a mesma autoridade de uma discípula respeitável e proeminente. A distorção deliberada de seu passado minava, na raiz, a legitimidade de seu testemunho. A segunda distorção foi a fusão com Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e Marta. Essa Maria também ungiu Jesus e se sentou a seus pés para ouvir seus ensinamentos. Combinar essas figuras criava, sim, uma confusão desnecessária, mas permitia certos desenvolvimentos narrativos convenientes. Entretanto, os evangelhos as apresentam claramente como pessoas distintas. A terceira distorção, e uma das mais populares na cultura contemporânea, foi a sexualização de sua relação com Jesus. Tradições tardias, especialmente na ficção moderna, a apresentam como esposa ou amante de Jesus. Embora alguns textos antigos usem uma linguagem de intimidade espiritual, a interpretação sexual é, na grande maioria dos casos, uma projeção moderna e não uma tradição antiga genuína. Os textos gnósticos que abordam o amor especial de Jesus por Maria utilizam categorias eminentemente espirituais, não românticas. Quando a Pistis Sophia afirma que Jesus amava Maria mais do que os outros discípulos, ela se refere à sua compreensão espiritual superior, e não a qualquer tipo de atração física. Ler esses textos com as lentes modernas de hoje é distorcer irremediavelmente seu significado original. A quarta distorção é a apropriação por teorias conspiratórias modernas, um prato cheio para best-sellers. Uma certa literatura popular apresenta Maria Madalena como guardiã de segredos que a Igreja teria tentado suprimir. A linhagem de Jesus, conhecimentos ocultos, tesouros escondidos. Essas narrativas, embora inegavelmente entretidas, têm pouquíssima ou nenhuma relação com os textos antigos genuínos. As tradições etíopes e gnósticas sobre Maria Madalena não mencionam linhagens secretas, nem conspirações vaticanas. Elas falam de revelações espirituais profundas, de conhecimento interior, da autoridade que emana de uma relação direta e íntima com o divino. Reduzir tudo isso a uma mera teoria conspiratória é trivializar tradições de uma profundidade imensa. A quinta distorção é, curiosamente, a idealização excessiva na direção oposta. Algumas leituras contemporâneas apresentam Maria Madalena como uma proto-feminista, líder de um cristianismo igualitário suprimido pelo patriarcado. Embora haja elementos de verdade nessa perspectiva, a simplificação excessiva não faz justiça à complexidade histórica e às nuances da época. O cristianismo primitivo não era uma dicotomia simplista entre patriarcal e igualitário. Era um caldeirão de diversidade, de maneiras que não se encaixam facilmente nas categorias modernas. Maria Madalena era, sim, uma figura de imensa importância, mas as razões para essa relevância não eram idênticas às que hoje valorizamos. Projetar agendas contemporâneas distorce a história tanto quanto as distorções tradicionais que criticamos. Recuperar a Maria Madalena histórica exige uma navegação cuidadosa entre essas múltiplas distorções. Precisamos, com rigor, rejeitar a imagem da prostituta arrependida sem cair em idealizações opostas e igualmente simplistas. Devemos valorizar sua autoridade espiritual sem sexualizá-la indevidamente. E precisamos reconhecer as tradições que a honram sem convertê-la em um mero veículo para teorias conspiratórias. A tradição etíope, neste cenário, oferece uma perspectiva inestimável, precisamente por ter escapado de algumas das distorções ocidentais. Sua Maria Madalena não é a prostituta arrependida, pois nunca adotou essa identificação equivocada. Ela é, sim, a apóstola dos apóstolos, porque essa tradição foi preservada continuamente. Mas é importante frisar, ela também não é uma figura para as fantasias modernas.
As evidências que sustentam as tradições de Maria Madalena, como uma figura de autoridade e receptora de revelações, são, para o olhar investigativo, substanciais e diversas. A primeira evidência inquestionável provém dos próprios evangelhos canônicos. Os 4 evangelhos a nomeiam como testemunha da crucificação e do sepulcro vazio. João, em particular, a identifica especificamente como a primeira pessoa a ver o ressuscitado. Essa proeminência nos textos canônicos é um fundamento sólido para todas as tradições que a desenvolveram. Significativamente, Maria Madalena aparece nas listas de mulheres que seguiam Jesus, frequentemente em primeiro lugar. Essa posição não é acidental. Ela sugere uma preeminência clara. Não era simplesmente mais uma entre as seguidoras. Era, ao que tudo indica, a mais importante delas. A segunda evidência, um verdadeiro achado arqueológico, vem das descobertas de Nag Hammadi. Em 1945, camponeses egípcios desenterraram uma coleção de manuscritos coptas, ocultos no século IV. Entre eles estava o Evangelho de Maria, que apresenta Maria Madalena como receptora de revelações especiais, um fato que nos força a reavaliar a narrativa oficial. Esse texto, embora fragmentário, demonstra cabalmente que já no século VI existiam comunidades que veneravam Maria Madalena como uma autoridade espiritual. Não se trata, portanto, de uma invenção moderna. É um testemunho antigo e irrefutável de tradições que circulavam intensamente nos primeiros séculos do cristianismo. A terceira evidência é a Pistis Sophia, um extenso texto copta que retrata Maria Madalena como a discípula mais compreensiva de Jesus. Nesse documento, ela faz mais perguntas do que qualquer outro discípulo e recebe elogios explícitos pela profundidade de seu entendimento. As frases atribuídas a Jesus nesse texto são, de fato, notáveis e reveladoras. Ele a chama de pura espiritual, afirma que seu coração está mais voltado para o reino do que o de seus irmãos e promete aperfeiçoá-la em todos os mistérios. Tais expressões refletem uma veneração profunda que, evidentemente, não poderia ter surgido do nada. A quarta linha de evidências provém dos próprios padres da Igreja. Hipólito de Roma, no século III, a chama explicitamente de Apóstola dos Apóstolos. E esse título não era, de forma alguma, uma invenção de grupos marginais ou heréticos. Vinha de um bispo reconhecido da Igreja Romana, um pilar da ortodoxia de sua época. Orígenes discute seu papel como primeira testemunha. Efrém, o sírio, a celebra. Mesmo autores que eventualmente seriam considerados pilares da ortodoxia, reconheciam sua importância especial. A marginalização de Maria Madalena, portanto, não foi um processo instantâneo, mas sim um declínio gradual e calculado. A quinta evidência, e talvez a mais viva, é a tradição etíope contínua. A Igreja etíope venerou Maria Madalena ininterruptamente por mais de 1500 anos. Sua festa é celebrada, suas imagens adornam manuscritos e sua história é recontada em devoções populares, sem as manchas da deturpação ocidental. Essa tradição viva, claro, não é uma evidência direta do que historicamente ocorreu entre Jesus e Maria. Mas é, sem dúvida, uma prova cabal de que certas tradições sobre sua importância jamais morreram, de que foram preservadas em comunidades que, por sua autonomia, não adotaram as distorções ocidentais. Os manuscritos etíopes específicos que contêm material sobre Maria Madalena estão sendo hoje catalogados e estudados com afinco. Alguns já foram publicados e traduzidos. Outros, no entanto, permanecem em mosteiros, aguardando uma análise acadêmica mais aprofundada. O corpus completo, para nossa curiosidade investigativa, ainda não é plenamente conhecido. Percorremos até aqui evidências fascinantes sobre Maria Madalena e seu lugar nas tradições cristãs antigas. Mas agora, eu gostaria de saber de você, que nos acompanha nesta jornada. De onde você está assistindo a este vídeo? De qual cidade ou estado brasileiro você nos acompanha nesta busca por conhecimento sobre as tradições, muitas vezes esquecidas do cristianismo? Deixe sua localização nos comentários. É sempre intrigante ver como pessoas de todos os cantos do nosso país buscam as mesmas respostas sobre os mistérios da fé. E agora, sem mais delongas, passemos a um dos capítulos mais reveladores desta intrincada história.
Compreender por que as tradições sobre Maria Madalena foram, de fato, marginalizadas, exige que examinemos as complexas dinâmicas de poder que operavam na Igreja Antiga. É como investigar um crime. Precisamos entender os motivos e os atores por trás da ação. O cristianismo primitivo emergiu em um mundo onde múltiplos modelos de autoridade religiosa coexistiam em um mosaico complexo. Profetas e profetisas, mestres carismáticos, apóstolos itinerantes, anciãos de comunidades locais. A autoridade emanava de fontes diversas e muitas vezes descentralizadas. Não havia ainda uma estrutura hierárquica única que controlasse tudo e a todos. Nesse contexto efervescente, figuras como Maria Madalena podiam reivindicar a autoridade baseada em sua relação direta e íntima com Jesus, nas revelações que haviam recebido e no testemunho singular que podiam oferecer. Sua autoridade não dependia de nomeações institucionais, mas de uma experiência pessoal e profunda com o divino. À medida que o cristianismo se institucionalizava, esse modelo carismático e descentralizado tornou-se naturalmente problemático. As estruturas episcopais emergentes sentiam a premente necessidade de controlar quem tinha autoridade para ensinar, para pregar, para transmitir a tradição. A autoridade precisava ser canalizada e legitimada através de instituições reconhecíveis e controláveis. As cartas pastorais, provavelmente dos séculos II, já demonstram restrições claras sobre as mulheres em papéis de ensino. Não permito que a mulher ensine, escreve o autor de 1 Timóteo. Essas restrições refletem debates reais e acalorados sobre quem, de fato, podia exercer autoridade nas comunidades cristãs nascentes. Maria Madalena, como figura de autoridade carismática feminina, representava um modelo alternativo que, obviamente, alguns queriam suprimir. As tradições que a apresentavam como receptora de revelações especiais legitimavam formas de autoridade que as estruturas emergentes, em sua busca por controle, não podiam gerenciar ou cooptar facilmente. A associação de Maria Madalena com grupos gnósticos complicou ainda mais as coisas. Quando a ortodoxia emergente definiu o gnosticismo como heresia, tudo o que estava associado a ele tornou-se automaticamente suspeito. Os textos que veneravam Maria Madalena como autoridade espiritual foram, então, marginalizados junto com outros ensinamentos gnósticos considerados perigosos. Essa marginalização, é preciso dizer, não foi necessariamente uma conspiração consciente para suprimir as mulheres. O processo foi mais complexo, com múltiplas camadas de motivação. Os líderes eclesiásticos, em muitos casos, genuinamente acreditavam estar protegendo a fé verdadeira ao excluir o que consideravam desvios perigosos. Contudo, o efeito prático e inegável foi silenciar tradições que davam proeminência a vozes femininas, alterando o curso da história. A transformação de Maria Madalena de apóstola a prostituta arrependida servia a múltiplos propósitos, todos eles, de certa forma, convenientes. Ela fornecia um modelo de conversão dramática. Exemplificava a misericórdia divina para com os pecadores e, o mais importante, reduzia sua autoridade à de uma pecadora redimida e não à de uma testemunha privilegiada e poderosa. O contexto romano também exerceu sua influência. A sociedade romana possuía estruturas patriarcais extremamente fortes. Quando o cristianismo se tornou a religião do império, adotar as normas romanas sobre o papel das mulheres pareceu natural e, para muitos, até mesmo necessário. A proeminência feminina do cristianismo primitivo, que antes era uma característica marcante, tornou-se, de repente, algo incômodo e a ser corrigido. A Etiópia, por seu isolamento geográfico e cultural, escapou de algumas dessas dinâmicas de poder. Sua igreja nunca foi tão integrada ao poder imperial quanto as igrejas mediterrâneas. Suas estruturas e tradições evoluíram de maneiras distintas. Assim, as tradições sobre Maria Madalena, que em outros lugares foram brutalmente suprimidas, puderam continuar relativamente intactas e puras. É crucial, no entanto, evitar a simplificação excessiva. Não houve uma única decisão deliberada de suprimir Maria Madalena. O processo foi gradual, multifacetado, resultado de muitas decisões tomadas por razões diversas. Algumas dessas razões tinham, sim, a ver com gênero.
outras com a definição da ortodoxia teológica, e outras ainda com a política eclesiástica da época. Também não devemos idealizar as tradições que honravam Maria Madalena como se fossem perfeitamente igualitárias aos olhos de hoje. Mesmo os textos gnósticos que lhe dão proeminência frequentemente operam com categorias que, para nós, hoje, seriam problemáticas. A complexidade histórica resiste às simplificações de qualquer signo, seja ele qual for. O que podemos afirmar, com base nas evidências, é que as tradições sobre Maria Madalena como autoridade espiritual existiram, foram valorizadas por algumas comunidades e foram, eventualmente, marginalizadas por processos históricos que tinham inegáveis dimensões de poder. Reconhecer isso não invalida a tradição ortodoxa, mas, sim, a complexifica de maneiras significativas, oferecendo uma visão mais completa e honesta de sua trajetória. Examinemos agora diretamente o que os textos antigos nos revelam sobre o encontro entre Jesus e Maria Madalena após a ressurreição. O Evangelho de João, capítulo 20, nos fornece o relato canônico mais desenvolvido e detalhado. Maria Madalena chega ao sepulcro quando ainda está escuro. Ao ver a pedra removida, corre imediatamente para avisar Pedro e o discípulo amado. Eles verificam o sepulcro vazio e, em seguida, partem. Então, o texto narra o encontro de forma tocante. Maria permanece junto ao sepulcro, em prantos. Ela se inclina para dentro do sepulcro e vê 2 anjos. Eles lhe perguntam por que chora. Ela responde que levaram seu Senhor e que não sabe onde o puseram. Em seguida, ela se vira e vê Jesus, mas, curiosamente, não o reconhece. Ele lhe pergunta por que chora e a quem procura. Ela, pensando que é o jardineiro, pede que lhe diga onde o colocou para que possa levá-lo. O momento do reconhecimento é de fato extraordinário. Jesus diz simplesmente, Maria, e ela responde, Rabone, que significa mestre. Nesse singelo, mas poderoso, intercâmbio de nomes, o reconhecimento acontece. A voz que pronuncia seu nome é, para ela, inconfundível. Jesus então lhe diz, não me segures, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena vai então e anuncia aos discípulos, eu vi o Senhor, e lhes transmite fielmente o que ele lhe havia dito. Este relato canônico é a base sólida sobre a qual as tradições expandidas foram construídas. Os textos posteriores não negam essa narrativa fundamental. Eles a ampliam, a desenvolvem, exploram o que poderia ter sido dito além do que João registra em sua versão. O Evangelho de Maria, embora fragmentário, preserva um diálogo extenso e intrigante. Após uma aparição do Salvador aos discípulos reunidos, Maria os consola e começa a revelar-lhes ensinamentos que recebeu em visão, um conhecimento que, até então, era exclusivo dela. As palavras preservadas descrevem uma jornada mística, a ascensão da alma através de diferentes poderes. A alma encontra o desejo, que a acusa de não tê-lo visto quando desceu, nem de reconhecê-lo quando ascendia. A alma então responde, eu te vi, mas tu não me viste nem me reconheceste. Eu te servi como vestimenta e tu não me conheceste. Em seguida, a alma encontra a ignorância, que a interroga. A alma proclama então sua libertação. O que me prendeu foi morto, e o que me rodeava foi destruído, e meu desejo se esvaiu, e a ignorância morreu. Finalmente, a alma confronta a ira em suas 4 formas. Após superar esses encontros desafiadores, a alma alcança o almejado repouso no silêncio, um estado de paz transcendental. Esses ensinamentos, atribuídos à revelação que Jesus comunicou a Maria, descrevem um profundo e transformador viagem interior de libertação. A linguagem é, sem dúvida, metafórica, mística e completamente orientada para a transformação espiritual do indivíduo. A Pistis Sophia apresenta diálogos extensos e complexos, nos quais Maria faz perguntas ao Salvador e recebe respostas elaboradas sobre os mistérios do cosmos, o destino das almas e os diferentes níveis de iniciação espiritual. O texto a retrata como a interrogadora mais persistente e a de compreensão mais clara e aguçada. Em uma passagem notável, Jesus afirma, Maria, tu, bem-aventurada, a quem aperfeiçoarei em todos os mistérios do alto,
Fala abertamente, tu cujo coração está dirigido para o reino dos céus, mais do que todos os teus irmãos. É fundamental entender que essas fontes não pretendem ser história, no sentido moderno do termo. Elas são, antes de tudo, reflexões teológicas, profundas meditações espirituais e desenvolvimentos do que as comunidades acreditavam que o encontro entre Jesus e Maria Madalena havia significado e comunicado para a fé e a alma. Após examinarmos as tradições sobre Maria Madalena e o ressuscitado, surge a pergunta crucial, quase um enigma a ser desvendado. Como integramos essas perspectivas tão diversas em nossa compreensão da fé, sem perder a riqueza de nenhuma delas? A primeira reconciliação necessária para qualquer investigação séria é entre os evangelhos canônicos e os textos adicionais. Os evangelhos fornecem o fundamento inabalável. Maria Madalena foi a primeira testemunha do sepulcro vazio, a primeira a ver o ressuscitado, a primeira enviada a anunciar. Isso é um fato indiscutível dentro do cristianismo, um ponto de partida para qualquer análise. Não é um dilema de tudo ou nada, mas sim de diferentes níveis de autoridade e valor. Um cristão pode crer firmemente na autoridade dos evangelhos canônicos, ao mesmo tempo em que valoriza as tradições preservadas em outros textos, como testemunhos de como as comunidades antigas refletiram sobre os eventos fundacionais. Não há contradição intrínseca. A segunda reconciliação se dá entre diferentes tradições cristãs. A Igreja Etíope, por exemplo, venera Maria Madalena de formas que outras tradições não fazem. Possui suas próprias festividades, suas próprias tradições, seus próprios textos. Essa diversidade pode ser encarada como um problema ou como uma riqueza. Nós preferimos vê-la como uma riqueza. O cristianismo sempre foi diverso. As diferentes tradições preservam ênfases distintas, experiências variadas, sabedorias acumuladas ao longo do tempo. A Igreja Etíope pode nos ensinar sobre Maria Madalena coisas que o Ocidente esqueceu. Isso enriquece e não empobrece a compreensão geral. A terceira reconciliação é entre a Maria Madalena histórica e as imagens devocionais que se desenvolveram ao longo dos séculos. Sabemos muito pouco com certeza sobre a mulher histórica. Os evangelhos são escassos em detalhes biográficos. Textos posteriores desenvolvem sua figura em direções que podem ou não corresponder a realidades históricas. Contudo, as imagens devocionais possuem seu próprio valor, ainda que não sejam biograficamente precisas. A Maria Madalena da devoção etíope, a Maria Madalena dos textos gnósticos, a Maria Madalena da arte ocidental, todas expressam algo verdadeiro sobre como as comunidades encontraram significado em sua figura. Podemos honrar essas imagens devocionais, mantendo a honestidade sobre os limites do nosso conhecimento histórico. A fé não exige certeza biográfica sobre cada detalhe. Ela requer abertura ao significado que os testemunhos transmitem. A quarta reconciliação é entre a autoridade de Maria Madalena e as estruturas eclesiásticas estabelecidas. As tradições que a apresentam como receptora de revelações especiais levantam questões sobre autoridade. Quem tem o direito de ensinar? De onde vem a legitimidade espiritual? Como o carisma e a instituição se relacionam? Essas perguntas não têm respostas simples. As instituições proporcionam continuidade, verificação comunitária, estabilidade. O carisma, por sua vez, oferece frescor, correção profética, renovação. Ambos são necessários. As tradições sobre Maria Madalena nos lembram que a autoridade espiritual nem sempre flui através de canais institucionais. Isso não significa rejeitar as instituições. Significa reconhecer seus limites. Comunidades organizadas podem marginalizar vozes legítimas. Estruturas podem ossificar o que deveria permanecer vivo. As tradições sobre Maria Madalena nos convidam à humildade institucional. A quinta reconciliação é entre o que sabemos e o que não sabemos. Muito sobre Maria Madalena permanece misterioso. Não sabemos exatamente quais palavras ela trocou com o ressuscitado. Não sabemos o que aconteceu com ela depois de Pentecostes. Não sabemos como as tradições sobre ela se desenvolveram. Viver com essas incertezas é parte da maturidade espiritual. Nem tudo pode ser resolvido. Nem toda pergunta tem uma resposta acessível. A fé genuína coexiste com perguntas abertas, mistérios não resolvidos.
Conhecimento incompleto. Maria Madalena permanece, em certo sentido, uma figura de mistério. Isso não é um defeito, mas um convite. O mistério atrai, convida à exploração, resiste a encerramentos prematuros. As tradições que a cercam não esgotam seu significado. Sempre há mais a descobrir. Percorremos juntos um caminho extraordinário, através de tradições antigas e modernas, de textos canônicos e marginalizados, de imagens distorcidas e recuperadas. Maria Madalena emerge deste percurso como uma figura muito mais complexa e significativa do que frequentemente é apresentada. Não foi simplesmente uma pecadora arrependida. Foi a primeira testemunha da ressurreição, a primeira enviada a anunciar, apóstola dos apóstolos, receptora, segundo múltiplas tradições, de revelações especiais do ressuscitado. O encontro que ela teve com Jesus no jardim, perto do sepulcro, foi um momento fundacional do cristianismo. Antes que Pedro pregasse, antes que Paulo escrevesse, antes que os concílios definissem, Maria Madalena proclamou: "Eu vi o Senhor." Todo o cristianismo repousa sobre este testemunho inicial. As tradições preservadas na Etiópia e em textos antigos expandem este momento de maneiras que enriquecem nossa compreensão. Sugerem diálogos mais extensos, revelam ensinamentos mais profundos, mostram uma relação entre Jesus e Maria caracterizada por uma confiança extraordinária. Essas tradições foram marginalizadas no Ocidente por razões que tinham a ver com poder, com gênero, com definições de ortodoxia. Não foram rejeitadas por serem obviamente falsas, mas porque se mostravam incômodas para as estruturas emergentes. O que foi suprimido sobreviveu em lugares inesperados. A Etiópia guardou o que outros esqueceram. Seus monges em montanhas remotas copiaram textos que em outras partes deixaram de ser produzidos. Sua tradição, isolada de algumas distorções ocidentais, preservou uma Maria Madalena mais fiel aos testemunhos mais antigos. A redescoberta dessas tradições é um dos acontecimentos mais significativos da história religiosa recente. Os manuscritos de Nag Hammadi, os estudos acadêmicos, a recuperação de perspectivas orientais, tudo isso contribui para uma imagem mais rica das origens do cristianismo. Se você chegou até aqui, participou deste processo de redescoberta. Ouviu tradições que muitos desconhecem. Considerou perspectivas que frequentemente são ignoradas. Honrou a memória de uma mulher cuja importância foi minimizada durante séculos. A jornada não termina aqui. Maria Madalena continua sendo uma figura de exploração. Os textos etíopes ainda não foram completamente catalogados nem estudados. As tradições orais continuam circulando. Sempre há mais a descobrir sobre esta primeira testemunha do evento mais importante da história cristã. As palavras que Jesus lhe dirigiu no jardim ressoam através dos séculos. Maria. O simples pronunciamento de seu nome foi suficiente para o reconhecimento. Naquele momento, tudo mudou. A morte havia sido vencida. A proclamação começava. O cristianismo nascia. Chegamos ao final desta jornada extraordinária sobre o que a Bíblia etíope revela acerca do encontro entre Jesus e Maria Madalena após a ressurreição. Se você chegou até aqui, é porque é uma daquelas pessoas que buscam conhecimento mais profundo, que valorizam as tradições preservadas em lugares inesperados, que entendem que a riqueza do cristianismo excede o que qualquer tradição única pode capturar. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Se ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre as tradições esquecidas, os textos preservados, os mistérios da fé que merecem ser conhecidos. Sua companhia neste caminho significa tudo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, na sua tela, aparecerá outro vídeo que continuará expandindo sua perspectiva sobre os segredos da história cristã. Não pare por aqui. A busca por conhecimento nunca termina. Maria Madalena foi a primeira testemunha, a primeira proclamadora, apóstola dos apóstolos, receptora de revelações que as tradições etíopes preservaram. Sua voz, silenciada durante séculos no Ocidente, está sendo recuperada. E agora, você conhece a história dela mais completamente do que a maioria. Honre esse conhecimento. Compartilhe o que aprendeu.
E nunca deixe de buscar as verdades que as diversas tradições do cristianismo preservam. O encontro no jardim foi apenas o começo. As palavras do ressuscitado a Maria Madalena continuam ressoando. E você, ao completar esta jornada, tornou-se herdeiro de tradições que cruzam milênios para chegar até aqui.